Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há uma palavra na Bíblia tremenda que precisa ser também contextualizada. É Sofonias, capítulo 1. Vamos procurar entender e ver o que isso tem a ver conosco e como se aplica em nossa situação, em nossos dias. É uma palavra do Senhor, assim começa o livro de Sofonias. Essa palavra veio a ele, Sofonias, filho de Cusi, que era descendente de Amon, rei de Judá. Isso nos dias de Josias. Josias foi um dos últimos reis bons, se é que a gente pode dizer assim. E nos dias de Josias, o Sofonias profetizou. Sofonias era descendente de linha real de reis, mas era um servo de Deus, consagrado a Deus, e recebeu o chamado para profetizar. Então o Senhor começou dizendo arrasadoramente: eu consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, as aves do céu e os peixes do mar, os erros e aqueles que cometem os erros. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Tremenda essa palavra. Há depois um detalhamento disto. O dia do Senhor vem, vai ser um dia de indignação e angústia contra todas as nações, dia de alvoroço, dia de desolação, de escuridade, o sol vai escurecer, negrume, e vai ser contra todas as torres altas. Os homens andarão como cegos na grande tribulação. Quando vier o dia do Senhor e pelo fogo do zelo de Deus a terra será consumida, porque fará destruição repentina e total da terra. Bom, tudo isso é detalhado em outras passagens da Bíblia. O remanescente que sobrar vai ser muito pequeno, a destruição vai ser geral na terra e serão pouquíssimos os que sobrarão para entrarem na grande oportunidade de Deus, que é o milênio. Ou seja, no final da grande tribulação, quase a população do mundo todo vai ser destruída. E o Senhor diz que o mundo vai ser destruído, a população vai ser quase toda destruída, vai sobrar um pouquinho para entrar no milênio. Bom, mas interessante, a profecia de Sofonias diz: isto é o quadro geral, o Senhor vai destruir. E nós queremos comentar o propósito disto, como Deus vai destruir, de que maneira, com que propósito. Mas ele vem depois e diz: bom, contra Judá, o Senhor vai estender a mão agora, proximamente, contra todos os habitantes de Jerusalém. O Senhor vai exterminar o resto de Baal, os ministrantes de ídolos, todos aqueles astrólogos que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aqueles que adoram o Senhor, mas também juram por Deus e por Milcom. Ou seja, os sincretistas, os que misturam as coisas, os crentes Raimundo, tem um pé na igreja e outro no mundo. Os que misturam as coisas vão ser destruídos também pelo Senhor em Judá. Seriam e já foram destruídos pelo Senhor em Judá. O Senhor diz que vai incluir nessa lista, tanto no fim, na vinda dele, da grande tribulação, quanto na destruição em Judá, que já houve. Ele iria incluir aqueles que deixam de seguir o Senhor, os desviados. Mas aqueles que também buscam, não buscam o Senhor e nem perguntam por ele, os indiferentes. Então vão ser incluídos nessa lista os astrólogos, ou aqueles que praticam religiões esotéricas,
aqueles que misturam as coisas, que creem em Deus, mas não praticam a santidade, aqueles que se desviam e os que são indiferentes, crentes acomodados. Todos seriam incluídos na destruição que já houve e aconteceu. Bom, procurando entender como será a destruição que o Senhor vai trazer na grande tribulação, nós temos um modelo da destruição que já houve em Israel. Para começar, a separação ali das tribos foi muito necessário. O Reino do Norte se separou por rebeldia contra Deus e acabou sendo destruído, totalmente consumido e arrasado. O Judá, ao sul, preservou alguma coisa boa, mas também seguiu o caminho da idolatria, da carnalidade, do pecado e foram sendo disciplinados pelo Senhor. Deus foi diminuindo o território de Judá, a população, mandando inimigos, adversários que perseguiam os judeus e cada vez mais a mão de Deus apertava. Por fim, veio a Babilônia, primeiro o Egito, depois a Babilônia e foi reduzindo bastante. A Babilônia venceu todo o reino de Judá e levou a elite cativa, onde foram o profeta Ezequiel e Daniel, provavelmente, vários outros que eram elite em Judá foram levados e ficou só o resto, o povo sem qualificações que ficou. Mas mesmo esses se rebelaram e veio uma outra excursão punitiva da Babilônia e aí destruiu a cidade, destruiu o templo, mas ainda ficou um restinho que a Babilônia tolerou. Mesmo esse restinho se rebelou, foi para o Egito, levando o profeta Jeremias. Por fim, foram dizimados no Egito e morreram lá no Egito. Bom, o que sobrou de Judá foi lá no cativeiro a elite. Num texto da Bíblia é 5.000, no outro texto são 10.000 que foram, mas enfim, um número muito pequeno em relação a uma população de milhões que foi dizimada. O que aconteceu em Judá foi uma destruição gradativa até que houve a destruição completa da cidade, das muralhas, do templo, e Deus levou um punhadinho de pessoas cativas, aqueles cativos que foram levados para a Babilônia foi que Deus preservou. Mais ou menos isso vai acontecer na grande tribulação. Deus vai castigar o mundo com matança de um jeito ou de outro. Serão pedras que vão cair e a água transformada em sangue, água venenosa e terremotos. Vai ser uma sequência de destruições. Deus não vai destruir a terra de uma vez. Ele vai mandar gradativamente os seus castigos que vão se concentrar na grande tribulação. De certa forma, isso já tem um início hoje, e nós estamos próximos dessa grande tribulação. Mas tudo vai se concentrar na grande tribulação e basicamente no final da grande tribulação. Esses castigos, um após outro, dia após dia, vai ser uma matança. A população do mundo vai ser dizimada e vai ser muito pequena a população do mundo quando Jesus voltar. E quando ele voltar, a espada que sai da boca dele, isso é uma radiação, ele vai matar todos os grandes, todos os soldados, vai destruir tudo no mundo. E vai sobrar um punhadinho muito pequeno para entrar no milênio. Bom, em Israel também a população vai ser dizimada. Talvez nem 10% da população de Israel seja preservada. Vai ser muito pouca gente na grande tribulação. Isso tudo já está profetizado aqui na época do rei Josias, pelo profeta Sofonias. Isso 500 anos antes, 600 anos
antes de Jesus. Então, 600 anos antes de Jesus, já estava tudo profetizado do que aconteceria e aconteceu logo a seguir em Judá, como um sinal do que vai acontecer dentro em breve na grande tribulação. Esse propósito nós podemos aplicar em todos os juízos de Deus que já aconteceram na história. Várias civilizações se levantaram e foram destruídas. Agora Deus nos revela que também vai acontecer isso no Brasil. Qual o propósito? Deus está apertando o Brasil, vai apertando, 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 e castiga daqui, morre gente de cá, e morre gente, e desesperados saem do Brasil para outros países do mundo. Tudo isso já começa a acontecer. Vai apertar mais e mais e mais para que haja uma pobreza grande, um sofrimento grande, e aí sim haja um retorno para o Senhor, uma conversão verdadeira. Hoje o que mais há no Brasil entre crentes e eu vou repetir para encerrar, Sofonias, capítulo 1, versículo 5. O Senhor diz que Ele é contra todos os que estão aí examinando as estrelas e constelações, esperando esperança disso daí, seres extraterrestres e isso tudo. Aqueles que misturam as coisas, que creem em Deus, mas misturam com as coisas que não são de Deus. Aqueles que estão desviados do Senhor, aqueles que não estão ligados no corpo, que não vão subir, e aqueles que são indiferentes, ou seja, crentes acomodados. Então, por que vem a ira de Deus sobre o Brasil? Porque os crentes estão misturando as coisas, estão acomodados, estão desviados, estão amando o mundo. Por causa disso, vem a ira de Deus sobre o Brasil. Eu quero repetir e enfatizar isto. A ira de Deus vem sobre o Brasil por causa dos crentes que estão acomodados, desviados, misturados e abrindo o coração para outros deuses. Isto ofende a Deus e desperta a ira do Senhor sobre o Brasil, mas o propósito é o melhor, é purificar o seu povo para a salvação, o arrebatamento e a salvação. O propósito é purificar o povo de Deus. Então entenda, porque tudo está acontecendo ao Brasil e vai piorar. Entenda, Deus tem propósitos bons com tudo isso que está acontecendo ao Brasil.